Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento Secal em Foco. Nós queremos agradecer a você, internauta, que está aqui conosco, e aos nossos parceiros que estão na transmissão. Rede Amiga Espírita, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Portal da Luz e GESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Hoje nós temos como convidada mais uma amiga nossa, Ana Guimarães, com o tema Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Boa noite, dona Ana. Seja bem-vinda virtualmente a Florianópolis. Boa noite, muito obrigada. Ana Guimarães, ela é professora e técnica em contabilidade, fundadora e diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro, conferencista no Brasil e no exterior. Se destaca que há muito tempo já é espírita desde criança. Para iniciar as nossas atividades de hoje, nós vamos pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, proteção nesse momento que estamos passando com essa pandemia, proteção em nossos pensamentos, proteção para nossas famílias. E pedimos que as energias desta palestra vá ao encontro à sua necessidade. Que Deus, com sua infinita bondade, nos proteja e proteja a Dona Ana, para nos trazer as palavras para nosso conforto também. Dona Ana, fique com Deus, a palavra é sua. Obrigada. Caríssimos amigos, internautas que nos ouvem, companheiros de fé espírita, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Para um instante, repouse, volve os olhos para os céus, esquece tudo e pensa em Deus, nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta louvores, desde o inseto às flores, até o ser superior. É um convite amigo, para que saiamos um pouco do rame-rame do cotidiano, para estabelecermos uma conexão com o nosso Pai, uma conexão com Deus. É esse o convite do poeta, e é esse o convite de todas as coisas que nos cercam, porque todas elas representam criação divina. Pensamos em Deus no momento das necessidades. E nem sempre pensamos para louvar, para agradecer, mas recordamos que nos momentos de angústia, é a Ele que recorremos, apesar de sabermos, de termos conhecimento, de que o coração angustiado não é capaz de estabelecer essa conexão. Porque o estado vibratório da criatura que está em desespero não se harmoniza com as necessidades para o estabelecimento dessa conexão com o Pai. Buscá-lo é natural em nossos corações. Mas segundo o Evangelho, segundo aquilo que Jesus disse, ele preconizou que em tudo seremos afligidos, todavia não aflitos, considerando que realmente neste mundo de provas e de expiações
Estamos constantemente afligidos pelos acontecimentos. Estamos constantemente acicatados pelas provas pelas quais temos que passar, pelas expiações que nos são apresentadas pela vida. Mas, segundo o convite do governador do planeta, do nosso mestre e do nosso modelo e guia, teríamos que passar pelas aflições sem nos tornarmos aflitos. Porque quando nos tornamos aflitos, perdemos a conexão com o mundo espiritual. E é através do mundo espiritual que nós vamos estabelecer essa conexão com o nosso Pai, em nossa oração. Então, o poeta faz esse convite tão generoso e tão tranquilo, dizendo que nos momentos de maiores angústias e necessidades, geralmente estamos sós. No momento das aflições mais agudas, nos sentimos solitários. Então, ele diz, viandante solitário, para um instante, repouse. Então, não nos permitamos a aflição. Repousar significa entrarmos numa sintonia com a paz, com o equilíbrio. E então, nesse momento, elevarmos o pensamento ao Pai, rogando-lhe o amparo generoso para as nossas necessidades. Então, nós temos observado nesses dias tão acicatados pela incerteza do amanhã com que passa a criatura humana, nós temos observado os vários aspectos das lágrimas que se apresentam diante de nós através dos meios de comunicação. Criaturas desarvoradas, angustiadas, falando a respeito das suas dores, todavia, com um grau de revolta que não lhe permite absolutamente a conexão com o Pai. Revoltados, reclamosos, falando a respeito de necessidades que não são atendidas por isto ou por aquilo, e saindo completamente dessa conexão harmônica a que nos convida o poeta. E vemos também lágrimas daqueles que venceram o teste, a aprovação, ou que venceram as dificuldades do momento e que derramam lágrimas, lágrimas de gratidão, acreditando naturalmente que foram amparados por alguma força divina que lhes levantou a saúde do corpo, dando-lhe a oportunidade da continuidade da vida. São posições e posições, lágrimas atormentadas e lágrimas de felicidade. Qual delas seria a mais sincera, a que realmente alcança a divindade pelo seu sentimento, por aquilo que ela expressa? Nós não saberíamos dizer, não saberíamos dar essa resposta. Todavia, vale a pena lembrar que nós estamos num mundo de provas e de expiações, e que esse mundo é governado por Jesus, e que existe um Espírito especialmente estabelecido por ele, pelo governador do planeta, para tomar conta do nosso país, do Brasil. Esse Espírito, Ismael, tem sido o vigilante constante da nossa pátria e tem orientado os nossos passos, apesar de não sermos merecedores de tal, porque, em verdade, sabemos muito mais reclamar, sabemos muito mais multiplicar as palavras de cobrança do que oferecermos as nossas mãos na tarefa da construção de um mundo melhor. Então, é nessa hora que nos recordamos desse mestre muito amado, não sei, muito
muito amado? Eu verdadeiramente não sei, porque ele afirmou que os seus discípulos demonstrariam o amor por ele através do amor que tivéssemos uns aos outros. E se verdadeiramente tivéssemos compreendido a sua mensagem e tivéssemos nos entregue a esse sentimento magistral que é o amor, nós, primeiramente, iríamos nos querer bem uns aos outros e jamais atacaríamos outros companheiros, não utilizaríamos a bênção da palavra para agredir. Então, esta condição foi estabelecida por Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Palavras dele. E, no seu último discurso, quando Jesus reúne o seu colégio apostolar, quando ele chama os seus discípulos para aquele encontro harmônico no momento de se alimentarem pela Páscoa, que eles estavam festejando naquela oportunidade, quando ele diz as suas últimas recomendações, que são tão importantes para o nosso cotidiano. É como ele já houvera dito anteriormente: Jerusalém, Jerusalém, como eu desejei, como a galinha que recolhe sob as asas seus pintinhos, como eu desejei fazer a mesma coisa. Quando ele faz essa alocução à cidade de Jerusalém, já preconizando o que iria acontecer naqueles últimos dias, ele também faz a mesma coisa, recolhendo os seus discípulos no cenáculo para celebrarem a Páscoa. E é exatamente nessa oportunidade que ele diz coisas tão importantes. Não vou dizer que tenham sido importantes apenas para os discípulos. Eu diria que é profundamente importantes para nós. Para mim, que desejo ardentemente estar estabelecida entre os cristãos, os verdadeiramente cristãos, que desejo verdadeiramente seguir os postulados dessa doutrina que exatamente nesse último discurso ele prometeu para os seus seguidores. Então é nessa oportunidade que Jesus faz a demonstração da visão que ele tinha do futuro. É exatamente aí que ele demonstra como ele tanto conhecia o nosso passado, quanto tinha uma visão lúcida do presente e tinha uma visualização do futuro. Porque quando ele afirma que daqueles que ali estavam, aqueles corações amigos com os quais ele privou durante todo o tempo do seu apostolado, que um daqueles iria traí-lo. E os discípulos ficaram assombrados. Alguém ali teria a ousadia ou a coragem de trair o divino amigo? E ele então diz que aquele que estivesse se alimentando com ele, do mesmo bocado, seria o traidor. E ele oferece a Judas, que em tomando o pedaço de pão, se afasta do grupo, vai embora, para assombro dos companheiros. E, naquele momento, os outros discípulos desejam afirmar o seu carinho, a sua amizade para com o divino amigo, dizendo que eles jamais iriam abandoná-lo ou traí-lo. E ele então afirma a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro não acredita naquela afirmativa.
Não, Senhor, eu nunca chegaria a negá-lo. Todavia, a mensagem ficou. E foi exatamente o que aconteceu. 3 vezes, ele foi apontado como seguidor do prisioneiro Jesus. E por 3 vezes, ele afirmou que não conhecia, que não era seu Senhor. Até o momento em que ouve o cantar do galo. E cai em si. E descobre que realmente abandonou o divino amigo. E às vezes eu fico pensando que essa mensagem de quebrada em quebrada chegou até os nossos dias, os dias de hoje. E eu perguntaria, não a você, mas perguntaria a mim, quantas vezes eu tenho negado Jesus? Quantas vezes, através do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas ações, quantas vezes eu tenho negado a presença dele junto a mim, no meu coração, eu que me afirmo cristã, eu que me acho uma seguidora e uma servidora dele, nos momentos em que, como agora, eu uso a palavra para postular os seus ensinamentos. E a vontade que tenho de ser honesta nas minhas palavras. Quantas vezes eu tenho negado essa honestidade? Meus companheiros, amigos, este é um momento de reflexão. É um momento de colocar a mão na consciência e começarmos a analisar devidamente a nossa jornada como espíritas. Neste momento de tanto testemunho, um momento em que temos que demonstrar que a nossa fé realmente não é uma crença superficial, é um sentimento real, verdadeiro, que nos faz mudar o nosso comportamento diante de qualquer circunstância que se nos apresente. Temos que nos lembrar que Allan Kardec, antes de nos oferecer uma fé baseado em crendices, baseado em informações superficiais, antes de tudo, o mundo espiritual trouxe a comprovação através dos fatos. Primeiramente, as demonstrações sobejamente feitas pelos espíritos da imortalidade da alma. Quando os espíritos afirmaram que os túmulos seriam quebrados, que as lápides iriam lascar-se todas, e lá daquele túmulo vazio, naturalmente, sairia a vida para dar a demonstração dessa imortalidade. Então as vozes falaram, os espíritos se movimentaram, e foi de uma forma tão extraordinária, e nos seus primeiros passos, nos primeiros aspectos, essa ligação do mundo espiritual com o mundo físico se dá através de 2 meninas, Margarida e Catarina Fox. 2 meninas que ouvem os ruídos e começam a assombrar-se, porque de início imaginaram que fossem ruídos naturais, depois perceberam que eram ruídos que apresentavam nuances importantes ou nuances de inteligência que elas não conseguiam ainda dimensionar. E então estabelecem uma forma de entrar em contato com o autor daqueles ruídos. E Charles Rossmann dá, então, as primeiras indicações na pequena cidade, hoje desaparecida, de Hydesville, da imortalidade da alma. E depois aqui, ali, alhures, em toda parte, os espíritos se erguem para falar a respeito dessa imortalidade. Então, foi o primeiro aspecto da nossa doutrina espírita, a imortalidade da alma.
depois a filosofia, amplamente apresentada por Allan Kardec. E dessa demonstração de fatos, e a filosofia, analisando os fatos, nos dá as consequências ético-morais, as consequências de vida. E é nessa hora que a gente retorna ao último discurso de Jesus. A sua última conferência com os seus discípulos, quando ele assevera também que ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser através dele. Quando nos recordamos do esforço de Charles Rossmann para entrar em contato com as meninas Fox através das pancadas que estabelecia e depois através daquela forma difícil com que ele foi contando a respeito da sua vivência no mundo espiritual, e depois o trabalho metódico de Allan Kardec para estabelecer um contato que fosse mais harmônico, que fosse mais claro, que fosse mais lúcido, que desse a proporção do que ele estava trazendo para o conhecimento nosso, para o conhecimento da humanidade, daquilo que os espíritos estavam demonstrando sobejamente. Aí nos recordamos da promessa do Senhor Jesus, quando ele afirmou, ou quando ele disse que não se turbasse o nosso coração, que nós não nos desesperássemos, que ele iria ao Pai, iria pedir ao Pai, e o Pai enviaria para nós outros o Consolador. O Consolador queria reviver tudo que ele havia ensinado, tudo que ele havia dito, e iria acrescentar outras tantas coisas que ele, no momento, não poderia dizer. E ele havia afirmado sobejamente que poder-se-ia destruir aquele templo que em 3 dias ele iria reedificar o templo. Que ele seria levado como a ovelha, o matadouro, mas ele retornaria. Ele iria ressuscitar. A demonstração imortalista que ele fez durante todo o seu apostolado, ele demonstrou de modo próprio, quando sai do túmulo, se reapresenta a Maria, se reapresenta aos seus discípulos, caminha com 2 deles na estrada de Emaús, pede a Tomé que toque na sua ferida para ter a noção exata de que era ele mesmo. E depois manda o Consolador, que começa o seu apostolado também exatamente demonstrando a imortalidade da alma. E aí, então, soa em nossos ouvidos: eu sou o caminho. E nós acreditamos, e muitos nos ensinaram durante largo e largo tempo, que Jesus morreu para nos salvar, que ele foi crucificado para salvar o homem. Mas ele é o caminho. O caminho é uma vereda que deve ser palmilhada pelas criaturas. É uma estrada pela qual devemos caminhar, deslanchar. Então, ele não veio tirar o pecado do mundo, como acreditava-se no passado, como nós acreditávamos que sacrificando os animais, aqueles animais que não tinham pecados, iriam lavar com seu sangue os nossos pecados. Não, o Senhor demonstrou de que forma nós precisamos nos libertar dos erros cometidos antes, em outras existências, nessa existência também. De que forma? Ele é o caminho, e o caminho o levou ao Gólgota.
Ele foi encaminhado no cimo do Monte das Caveiras, e lá foi crucificado. Então, nós cometemos os nossos delitos ontem, ou hoje também, ou continuamos cometendo os nossos delitos, e não vamos esperar que o sangue que escorreu no madeiro venha nos liberar desses erros. Não. É o nosso sangue, é a nossa jornada. Temos que trilhar também o caminho do nosso Gólgota, carregando a nossa cruz para nos liberarmos dos nossos compromissos. Quando ele nos fala que é a luz do mundo, temos que lembrar que essa luz está iluminando o caminho que ele palmilhou, que você tem que palmilhar, eu também, todos nós. Caminho de sofrimento, caminho de angústia, sim, de sofrimento e de angústia, não porque fazemos apologia ao sofrimento, mas é porque é isso que nós temos semeado ao longo da nossa jornada. É isso que nós temos feito ao longo da nossa existência. Quando nos esquecemos dos compromissos assumidos, quando nos tornamos infiéis, tanto à divindade quanto à coletividade que nos cerca, quando nos olvidamos da honestidade, da hombridade, do caráter, quando nos esquecemos da afabilidade, da doçura, dos princípios da educação, quando nos perdemos no chavascal imenso das paixões do mundo, e magoamos, e ferimos, e maltratamos aqueles que deveríamos querer bem, amar, tratar bem. Então, o caminho está aí, diante dos nossos olhos. E essa é a verdade que vai nos conduzir à vida verdadeira, à vida de paz. Quando tomamos em nossos ombros a nossa cruz, exatamente como ele diz, aquele que quiser vir após mim, que tome da sua cruz e carregue. Foi isso que ele orientou aos seus seguidores, aos cristãos, aos espíritas, que nós tomássemos a nossa cruz. Ele não disse que iria carregá-la, mas ele deixou íncito que quando tomássemos a nossa cruz, nós teríamos um sirineu. Teríamos alguém que iria nos auxiliar, colaborar conosco, principalmente se o peso fosse excessivo, nós teríamos alguém que iria colocar os ombros também e nos ajudar a carregar o peso da nossa cruz. Melhor. É que carregando a cruz do ontem, não venhamos a complicar esse peso, nos comprometendo mais ainda, neste mundo que é de provas e de expiação, mas que é feito de tanta beleza, de tanto carinho, demonstrando o quanto o Pai nos ama, o quanto o Pai deseja que sejamos felizes. A jornada de Jesus, aqueles 3 anos de testemunhos e apostolado, não foi uma jornada tranquila. Recordamos que quando ele visitou a cidade de Nazaré, por primeira vez, depois que ele iniciou a sua jornada, após a desencarnação de João Evangelista, era a cidade dele, onde ele cresceu, onde estava a sua família, onde a sua mãe houvera nascido, era tão conhecido. Naturalmente, ele imaginou que iria lá, levaria a mensagem dele, a demonstração que ele fazia naturalmente junto àqueles que o buscavam. E chegando, tomando das Escrituras, fez uma leitura e afirmou que ela estava sendo realizada naquela hora. O resultado não poderia ter sido mais cruel.
Quando aquelas criaturas começaram a perguntar entre si, mas esse não é o filho de José, o filho de Maria? Esse não é? Sim, reconheceram que era ele mesmo. E então se levantaram, se ergueram para matá-lo, para persegui-lo. Ninguém consegue ser profeta na sua própria terra. Foi o que ele afirmou. E nós observamos que esse acontecimento na cidade de Nazaré se repete entre as pessoas até hoje. Nós nos dividimos em facções religiosas. E cada uma delas deseja ser a portadora da verdade. Acredita ser a sua religião a verdadeira. Nós não conseguimos nos harmonizar, não conseguimos conviver harmonicamente em nossos ideais, em nossos pensamentos, no sentimento cristão que deveria vigir entre todos. E quando vemos o mundo passando por momentos de provas e de expiações, reagimos atormentados, aflitos e infelizes, esquecendo o caminho que não foi simples, que não foi fácil. A verdade que se espelha para nós quando começamos a raciocinar verdadeiramente sobre a trajetória de Jesus no Evangelho. E a vida que foi sobejamente demonstrada por Allan Kardec, que desdobrou-a diante dos nossos olhos, através do Pentateuco da terceira revelação. A vida abundante, a vida espiritual, que é a verdadeira. Esta trajetória é passageira. Nós iremos nos encontrar com essa realidade através da Covid ou através de um outro tipo de desencarnação. Mas essa trajetória, todos nós passaremos por ela. E eu me recordo de uma passagem interessante. Estávamos numa reunião de desobsessão, quando um dos médiuns ali presentes começou a dar uma comunicação. De início, era um choro doído. Depois, uma palavra soluçante. Ajudem-me, socorro, dizia o Espírito. E aquela voz, aquela maneira de falar, tocou profundamente os companheiros que ali estavam. Nós também estávamos presentes. E então, a pessoa que utilizava a palavra para conversar, começou a perguntar, a indagar, qual seria o tipo de auxílio que nós poderíamos oferecer àquele companheiro que estava em sofrimento. E ele, então, começou a dizer, eu sou um viajor dos tormentos mais terríveis que posso imaginar. No momento em que adentrei o mundo dos espíritos, porque eu entendo, eu compreendo que eu estou morto. E então o companheiro disse, não está morto. Não está morto porque está dialogando conosco, está conversando, está falando através de uma médium. Se estivesse morto, estaria acabado. E sim, mas é a palavra que eu sempre utilizei, que eu sempre imaginei que fosse a verdadeira. Então eu compreendo que eu estou morto, mas estou vivo. E quando
quando cheguei aqui, nesta vida, eu esperava que um anjo estivesse me aguardando, porque eu sei que a minha família mandou rezar missas pela minha alma. Eu sei que eu fui um seguidor da igreja, que eu frequentei as missas, até com uma certa sinceridade. Fui um bom pai de família, criei os meus filhos, fui um bom marido. Todavia, quando eu acordei de um sono que eu não sei quanto tempo durou, a primeira coisa que eu senti foi um látego terrível nas minhas costas. Uma chicotada que me arrancou daquela sensação agoniante que eu estava sentindo, para perguntar por quê? Por que alguém me espancava daquele jeito? E continuei a receber as chicotadas. E então me levantei e comecei a correr. Eu corria, e a criatura que me perseguia corria atrás. Eu entrava nas furnas, eu me escondia, e quando eu pensava que estava livre, eis que aparecia novamente aquele ser que eu não enxergava, mas que trazia o chicote nas mãos, e com ele vergastava as minhas costas. Quanto tempo esse tormento durou? Não saberia dizer. Até o dia em que o meu perseguidor se apresentou. Era uma mulher que se assemelhava às bruxas das histórias de príncipes e princesas encantadas. Era uma figura terrível, que gargalhava, apresentando uma boca desdentada, e dizia para mim: experimenta do seu próprio remédio, vê se não é bom. E o chicote vinha novamente ao meu encontro. E eu perguntava à criatura: por quê? Eu não a conheço. Ela disse: não me conhece? Olhe bem para mim, não me conhece? Não, eu não sabia quem era. E continuei a fugir, e continuei a apanhar, atormentado que estava, até que, depois de um tempo que eu não sei dimensionar, eu parei e perguntei a Deus: por que, meu Pai? Por quê? E naquele momento, eu senti que alguma coisa boa caiu sobre mim. Foi como se a bruxa tivesse desaparecido. E, de repente, eu estava num recanto tranquilo, sentindo ainda nas costas dores, mas aliviado de uma certa maneira. Continuei a pedir e a perguntar, até que uma criatura boa trouxe-me um copo d'água. E depois de tomar aquela água e sentir um refrigério na alma, eu me deitei naquele local e fiquei. A criatura que me atendeu, eu não vi, não sei quem era. Mas, depois de algum tempo, eis que a megera retorna. Ali estava ela, diante de mim. Não trazia mais o chicote nas mãos, mas olhava-me com um olhar de ódio terrível, que me atormentava, me provocando pavor. Então, ela falou: não me reconhece? E foi se transmutando diante dos meus olhos, foi se modificando, e eu reconheci. Eu reconheci uma jovem que estudara comigo na juventude. Uma jovem que eu acreditei que fosse
o amor da minha vida. Estivemos juntos, mas ela era pobre, era uma moça pobre, e eu pertencia a uma família muito rica. Mas eu acreditei que estava amando, que estava apaixonado. E acreditei também que me casaria com ela. Tivemos um relacionamento. E quando meus pais tomaram conhecimento daquele namoro, daquele envolvimento, foram contra, naturalmente, porque, diziam eles, uma moça sem eira nem beira, isto é um absurdo. E os meus pais, então, me mandaram estudar fora. Eu fui embora. De início, tentei ainda um relacionamento epistolar, escrevi algumas cartas, e ela respondeu, e eu percebia que ela estava atormentada, pedindo que eu retornasse, mas eu obedeci aos meus pais e cortei o relacionamento. Nunca mais soube dela. Depois eu me casei, tive os meus filhos, e como disse, fui um bom marido, fui um bom pai. E acreditei que, pelo que eu aprendia na religião, que eu seria recebido pelos anjos e conduzido ao céu, até ser conduzido ao inferno que eu estou vivendo. E eu saí desesperado quando percebi quem era aquela criatura. E quando ela começou a relatar as razões pelas quais ela estava me atormentando. Quando eu soube, eu saí desesperado. Quando eu vi a realidade do que eu havia feito, eu procurei uma porta onde eu pudesse me esconder, algum lugar. Mas eu vou relatar o que eu fiz. Aquela jovem engravidou. E ficou desesperada, pedindo meu auxílio. Não quis relatar através de cartas. E quando eu parei de escrever, ela percebeu que estava abandonada. Os pais não compreenderam e a expulsaram da casa. Ela ficou pela rua. E teve que sobreviver, como tantas outras sobrevivem, quando abandonadas pela crueldade de corações como o meu. A nossa filha nasceu. E durante muito tempo, ela conseguiu salvar a menina da vida que ela vivia. Até que chegou o momento que não pôde mais. E a nossa filha também entrou naquela mesma vida que era dela. Ela foi acometida de tuberculose. E, naturalmente, vivendo num barraco infecto, contaminou a nossa filha também. E um pouco antes de morrer, ficou sabendo que a nossa filha estava grávida também. Grávida de tuberculose. Ela ficou desesperada. Não tinha como ajudar a sua vida. E se recordava do pai da sua filha. E um ódio enorme cresceu dentro dela. Ela morreu e foi me procurar. Até que me encontrou feliz, com filhos, uma esposa, e ela ficou aguardando. E quando
Ela me viu tranquilo depois de ter recebido o copo com água. Ela me pediu que a acompanhasse. Venha, você precisa ver o que foi que você fez. E me levou pela periferia da cidade, desta cidade. Me levou até um barraco infecto. Entramos e ela mostrou, deitada em palhas úmidas, estava uma mulher moribunda. Disse, essa é sua filha. É a sua filha que está morrendo também, acometida pela tuberculose. Tuberculose que herdou de mim. Mas a miséria que herdou de você, a miséria que herdou do abandono em que você nos levou. Agora é sua oportunidade. Está vendo essa menina que está ao lado dela? Essa jovenzinha de 15 anos é sua neta. E logo irá contrair também tuberculose. Se você não fizer alguma coisa para ajudar, eu vou lhe dar uma trégua, eu vou lhe dar um tempo. Ajude a nossa neta. Ela ainda não foi contaminada pela vida que eu e a mãe dela vivemos. Ainda não foi contaminada pela enfermidade pertinaz. Ajude. Eu fiquei desesperada olhando aquela mocinha que ali estava, olhando aquela mulher que estava morrendo à míngua, e olhando aquela criatura ao meu lado, exigindo que eu fizesse alguma coisa. Saí desesperado, correndo, e vi uma porta iluminada. Entrei por essa porta e estou aqui. Eu estou pedindo, me ajudem a salvar essa menina. O espírito se afastou e nós oramos. Todos nós estávamos tocados pela palavra daquela criatura sofredora. Mas também estávamos pensando em como nós agimos aqui na Terra sem raciocinar sobre as consequências das nossas atitudes. O egoísmo, que o Evangelho nos diz ser um dos empecilhos à nossa evolução, sempre fala mais alto do que a nossa necessidade de enxergar o caminho que Jesus nos oferece. É o egoísmo que coloca primeiramente a minha tranquilidade, a minha paz, o meu bem-estar, em detrimento da paz, do bem-estar de outras criaturas. É o egoísmo que não me permite perceber quanta vez as minhas atitudes magoam, ferem ou destroem outras vidas. E ele nos disse, eu sou o caminho. E o caminho dele foi juncado de espinhos, de abandono, de agressão, de tormentos. Mas nós queremos um caminho cheio de rosas, de pétalas de flores, sem perguntar se merecemos uma caminhada de tal jaez. E então, aquele espírito deixou no ar aquela súplica, ajudem. E nós pensamos, como poderemos ajudar? De que forma? Não sabíamos nada, e o espírito se foi, sem nos dar uma direção, ou sem dizer alguma coisa mais a respeito de onde se encontrava a criatura. Passou quase um mês, havia se passado desde essa comunicação.
Um dia nós estávamos na nossa casa espírita, na reunião de juventude. Alguns companheiros que participavam da desobsessão estavam presentes também. Quando, de repente, entrou pela porta uma jovenzinha, magrinha, toda tímida, ela entrou e se sentou no primeiro banco e ficou ali sentada. E nós, então, como é peculiar, como é natural, nos aproximamos e perguntamos quem era ela, por que ela estava ali. E ela, então, disse que havia perdido a sua mãe fazia alguns dias e estava desesperada, sozinha, não sabia para onde ir e começou a caminhar, como se alguém estivesse empurrando. E ela, então, viu aquela porta aberta e aquelas pessoas cantando lá dentro. Ela percebeu que era uma igreja, então resolveu entrar e estava ali, porque, na verdade, ela não sabia para onde iria. Nós nos olhamos uns aos outros e pensamos no espírito que dera aquela comunicação. Alguém disse baixinho, será? Não sabíamos. E então um casal que estava presente se aproximou da jovenzinha e perguntou, você não tem outra parentela? Ela disse, não, tinha só a minha avó, que já morreu faz tempo, e agora minha mãe, que morreu também. Então eu não tenho ninguém, não conheço meu pai, e eu não sei o que eu vou fazer. E o casal disse, você vai para minha casa, nós vamos levar você para nossa casa, e você vai ficar conosco durante algum tempo, e vamos ver como é que a gente ajeita a sua vida. E a jovem foi levada para a casa desses companheiros. E depois, com o passar do tempo, houve aquela harmonia tão grande entre a jovenzinha e o casal, que não tinha filhos, e acabou perfilhando a jovem. Mas ficou para nós aquela interrogação, será? Será que aquela jovem seria a neta daquele espírito? Não saberíamos responder, mas isso também não tem importância. O caminho trilhado por Jesus era um caminho de ternura, um caminho de amizade, um caminho de amor. E ele recebia na sua ternura todos aqueles que o buscavam. Não importava se eram criaturas de má vida, de boa vida, se eram criaturas honestas ou desonestas, se eram marginais ou não, não importava. Todos eles encontravam no coração do divino amigo um oásis de paz, onde eram amparados, onde eram ajudados. Esse é o nosso caminho. É esse caminho que nos dará a realidade imortalista que precisa vigir em nossas almas. É esse caminho que nos dará a certeza de que somos imortais e vamos construir a nossa paz na imortalidade através de uma vivência de dignidade, de respeito, de amor ao próximo, não importa quem seja esse próximo, mas de amizade, amizade sincera, amizade verdadeira, que fará com que construamos um mundo melhor, um mundo mais harmônico. Não nos preocupemos com o futuro da humanidade, porque esse futuro está nas mãos do governador do planeta. Mas nos preocupemos com o futuro nosso, diante da circunstância, como dividimos a nossa vida com aqueles que estão caminhando ao nosso lado, com os nossos irmãos em humanidade. Eu sou o caminho. E é também a verdade verdadeira, acenando-nos a forma de transitarmos por esse caminho. E é lá que nós vamos defrontar
com a vida abundante, a vida verdadeira, a vida espiritual. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando nas alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesma sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a cruz. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sei que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada e muita paz. Ana, servidora do bem, amorosa em suas palavras, só gratidão, bálsamo, palpitando o coração de alegria. Seu caminho, sua jornada nos engrandece. Seu caminho de flores, tecendo boas notícias. Gratidão. Dona Ana, nós temos algumas perguntinhas e a amorosidade que a senhora nos transmitiu nem precisava, mas nós vamos passar algumas perguntinhas dos nossos internautas para que a senhora, com a sua gentileza, sua amorosidade, nos dê mais um pouquinho de sua fala. Vamos aguardar o Antônio. Quando Jesus diz, eu sou, ele se referia aos ensinamentos, à sua filosofia de vida? Eu acredito que sim, porque ele veio exatamente dar uma demonstração da forma que nós deveríamos buscar o Senhor. E toda a existência dele foi um hino de amorosidade, de ternura, e também de paciência para com as dificuldades que tínhamos. Então, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. As afirmativas dele todas dá como consequência uma análise. Quando ele diz que ele é a videira, ele é o tronco, e nós somos os ramos. É o tronco que oferece a seiva. E cada um de nós, então, temos que viver segundo a seiva que parte desse tronco, que é ele. Eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não estará em trevas. Então, ele é aquele farol que se acende e que vai naturalmente nos dar a oportunidade da visão, da caminhada, por onde quer que caminhemos em busca da realidade que é Deus. Então, eu acredito assim, Jesus é o exemplo vivo de tudo aquilo que ele afirmou. Próxima, o Carlos.
Como levar Jesus a um coração aflito pela perda de um ente querido de forma inesperada através desse momento que nos aflige? Os verbos são bem interessantes. Eles representam o movimento. Se nós retirarmos o verbo de uma oração, ela perde totalmente o significado. Então, são as palavras que nós utilizamos que são muito pesadas. Quando você está dizendo aí, um coração aflito na perda de um ente querido. O verbo perder significa o quê? Que um bem nosso desapareceu e não existe mais para nós. Então, na verdade, se nós utilizarmos um outro verbo nisso daqui, nós temos um ente querido que partiu. Quem parte vai para algum lugar e continua vivendo nesse algum lugar. Então, eu, por exemplo, quando a minha mãe partiu, eu não senti essa perda. Eu percebi que ela se foi para uma outra estação, para um outro estágio, mas eu irei encontrar-me com ela. Quando se foi o meu pai, quando se vão os meus amigos, eu percebo da mesma forma. Eu não perdi nada, porque amizade, ternura, afeto, carinho, amor, perseveram, continuam. Então, mamãe está no mundo espiritual, mas ela me quer bem, e ela sabe que eu estou aqui, mas ela sabe também que eu vou ao encontro dela qualquer dia desse. Então, é uma questão da visão, da janela em que a gente se coloca. Eu tenho visto, como no princípio da nossa fala eu disse, as lágrimas das pessoas, aquela lágrima de perda, de acabou, morreu. Não, vamos olhar diferente. Partiu. Partiu desse mundo de provas e de expiações para o mundo espiritual. Então, vamos manter o nosso relacionamento com o amor que se foi, da mesma forma, conversando com eles. Eu faço isso, às vezes, quando eu faço alguma coisa que mamãe gostava, eu pergunto para ela, mãe, quer um pouquinho? Ela gostava de café, eu pergunto, mãe, quer um cafezinho? Ou então para o seu Guimarães também, o que ele gostava, quando eu faço, eu pergunto para ele, pai, quer um pouquinho? Ele não responde, mas eu tenho certeza que lá do outro lado da vida, ele dá um aceno. Próxima pergunta. A Thaís nos pergunta, com tanta revolta nesse momento, será mais justo não afrontar corações desorientados e apenas nos recolhermos em prece? Veja bem, momento de revolta. Revolta não é um sentimento positivo. E nós estamos revoltando contra quem? Pensem bem. Nós estamos revoltando contra quem? Contra o vírus? Contra Deus? Contra Jesus? Quem? Oh, meu Deus, é uma coisa ilógica. Vamos pensar com lógica. Porque se existe revolta, desencarnou alguém muito querido, mas eu vou me revoltar contra um vírus? De que forma? Como é que eu vou destruí-lo? Ou vou me revoltar contra Deus? Porque só quem poderia acabar com o vírus, de repente, é Ele. E se Ele permitiu que esse vírus estivesse aqui entre nós, alguma razão há de existir. Pensem bem, um mundo onde há tanta guerra, um mundo onde há tanta agressão física, agressão de desencarnação, de morte, de espancamento, de tanta coisa terrível, tanta criança abandonada, tantas jovens se prostituindo, tanto moço caído nas malhas da drogadição. É um mundo que está encharcado de vibrações negativas e nós ainda vamos acrescentar revolta? Pelo amor de Deus, por que não convidar essas pessoas revoltadas a um momento de reflexão? Se está com raiva de Deus, então fale para ele. Não bombardeie a psicosfera de mais tormento do que nós já temos. Então vamos pensar.
a gente se recolhe orando. Não, as pessoas que me procuram na nossa casa para falar dessa revolta, meu filho tão isso, meu não sei quem tão isso. Falei, tão isso, mas desencarnou. E você também vai desencarnar. Nós todos vamos para a mesma região, mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem. Nós estamos aqui de passagem. Então, essa palavra revolta é muito triste. Se alguém se revolta contra alguma coisa, só pode ser contra Deus. Isso não é justo. Sim. Próxima pergunta. O Antônio, nesses momentos atuais, por que as pessoas preferem fingir que nada está acontecendo e cometem equívocos ao interpretar os ensinamentos de Jesus? Eu não posso analisar e julgar a interpretação de outras pessoas. Eu só posso analisar aquilo que eu faço. Não seria justo que eu fosse interpretar dos outros. Mas eu não acredito que as pessoas estejam fingindo que não conhecem o que está ocorrendo na atualidade. Todos nós reconhecemos. E como a gente interpreta os ensinamentos de Jesus? Exatamente como ele deixou para nós outros. E a nossa visão da vida vai ser sempre otimista. Nunca. Eu, que sou uma pessoa já, digamos assim, dobrando o cabo das tormentas, passei pela crise da gripe asiática. Foi terrível também. Mas não houve revolta por parte do povo, porque nós não estávamos ainda bombardeados pelos meios de comunicação. Não havia tanta interferência na maneira de ser, de agir, de sentir. Nós estávamos mais voltados para uns ajudarem os outros. Então, nós sabíamos que a gripe asiática estava disseminando a desencarnação em muita gente. Então, o que a gente fazia, todos nós, e eu era católica na época, a gente ia para a igreja para rezar juntos, rezar pela humanidade, rezar por todos aqueles que estavam passando pela crise da gripe asiática. E, na época da gripe espanhola, foi a mesma coisa que Eurípides Barçanufo fez, ajudar a todos aqueles que o buscavam. E ele desencarnou acicatado pela gripe espanhola. Então, esses tormentos pelo qual nós estamos passando agora, têm acontecido. Foi o cólera, foi a gripe espanhola, foi a peste negra, foi uma porção de coisas. Nós estamos no mundo de provas e de expiação. O que é que a gente está esperando? Oh, meu Deus, você não pode sair na rua porque é assaltado, recebe tiro, recebe isso, recebe aquilo. Então, o que está faltando para nós é educação. Educação escolar, educação familiar, educação dentro das casas religiosas, educação em todos os sentidos, para que esse temor que a gente tem uns dos outros desapareça também. Então, entender Jesus nessa atualidade não é uma coisa simples, mas vamos nos lembrar que ele não reagiu nunca contra aqueles que o atacaram, que o prenderam e o que levaram à crucificação. Então, nós temos que obedecer por enquanto. Então, nós vemos que as pessoas não obedecem, não aceitam, e depois, quando desencarnam, acontece o que está acontecendo. Vamos nos educar, que é muito melhor. Próxima pergunta, a Thaís. As esferas espirituais estão trabalhando incessantemente aqui no Brasil sob a égide de Ismael. Como podemos ajudá-lo? Exatamente sendo otimistas. É uma fase complicada, nós estamos passando pelo período de modificação estrutural do panorama espiritual da Terra, então nós temos que manter a tranquilidade, a obediência, usar as máscaras, lavar as mãos, ter os cuidados que são necessários, mas se porventura o vírus nos atacar, é porque é chegado o nosso momento. Ninguém desencarna na véspera.
nós desencarnamos exatamente no nosso tempo. Agora, esse tempo varia segundo a minha vontade. Se eu não tenho os cuidados que deveria ter e desencarno, é uma desencarnação, ocorre um suicídio involuntário, mas é um suicídio. Então, se eu tiver a precaução necessária, esse período vai passar. E passando, como o tsunami passou, como tanta coisa que acontece na Terra passa também, dizia Chico Xavier, isto também passa. A nossa ajuda é de passar tranquilidade, sempre. Sem revolta, né, dona Ana? Exato. Próxima pergunta. Quando Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele, significa que ninguém conseguirá ascender espiritualmente caso deixe de seguir os ensinamentos do Evangelho? Não, não foi por isso, não. Porque os ensinamentos que estão no Evangelho, que são excelentes, dão uma visão de um caminho a ser seguido. Mas, na realidade, nós vamos conquistando paulatinamente os valores espirituais que irão nos dar a oportunidade de ascensão, que são as virtudes que vão compor um dia o amor em nossos corações. E essa decisão é toda pessoal, mesmo daqueles que não conhecem o Evangelho, e existem muitas criaturas que não conhecem o Evangelho de Jesus, mas que ascendem também, porque vão conquistando esses valores da alma. O que adianta eu me dizer cristã e ser uma criatura que está constantemente cometendo delitos? A criatura que não valoriza o lar, não valoriza a família, a criatura que agride os seus pais. Oh, meu Deus, hoje é tão triste ver como os filhos tratam seus pais. É muito triste, são valores que a gente está deixando de lado, o respeito, a gratidão, e o Evangelho, nosso Evangelho fala da gratidão que nós temos que ter pelos laços de família. Então, eu acredito que a casa espírita precisa começar a ensinar aos nossos seguidores, aos espíritas, pelo começo. O espírita tem que acreditar na imortalidade. Isso tem que estar dentro da nossa alma. Eu tenho certeza que eu sou imortal. Eu tenho certeza que não existe a morte. Porque eu sou espírita, mas morro de medo de morrer. Meu Jesus, o que é isto? Eu não consigo entender. Então, eu não quero desencarnar, mas eu já estou na fila, né? Os 80 anos já chegaram. Eu estou na fila, mas não quero que ninguém me empurre. Eu quero ir naturalmente, sem nenhum medo de enfrentar a vida espiritual. Porque aquele é o meu mundo de origem. Esse daqui é o passageiro, é o transitório. E não então, temos medo de falar, né, disso. Exatamente. Sem medo de errar, porque é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade é esse. Nós vamos chegar todos a essa compreensão. Então, é isso. A casa espírita tem que fazer o espírita enxergar a imortalidade e parar desse temor terrível de desencarnação. Pelo amor de Deus, queria saber quem é que vai escapar dela. Porque no momento que a gente sentir isso dentro de nós, é tão sereno. Eu acho. Eu acho. Né? Da forma como a gente está conversando aqui, essa serenidade, a imortalidade, o desencarne. Então, tudo é tão... Eu acredito que é tão bonito. A primeira lição que eu ouvi quando eu fui à Juventude Espírita, que foi o meu primeiro contato assim com o Espiritismo, a lição que os jovens estavam analisando era: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu voltei para casa pensando onde estavam os meus tesouros. Eu era uma adolescente ainda, e a primeira
coisa que eu fiz foi ver aquelas coisas que eu mais gostava, eu fui me liberando delas. Depois, ouvi Sai Baba dizer que o apego às coisas impedem também o nosso crescimento, a nossa evolução. O desapego seria a melhor coisa para nós, para a nossa libertação. Eu comecei a me desapegar. Então, hoje, eu digo com a maior sinceridade, não tenho apego a nada. Amo os meus filhos, e quando eu vi o primeiro filho sair de casa e ir morar em outra cidade, ele era bem jovem ainda, eu desejei que ele fosse com Deus. Quando o outro saiu e foi morar em outro país, eu desejei que ele fosse com Deus. E se eu souber que algum deles, dos 4 que eu tenho, foi para o mundo espiritual, eu espero que eles sigam com Deus. E quando eu partir também, não deixo nada. Não tenho absolutamente nada. Não tenho apego a coisa nenhuma. Então, essa libertação nos dá o quê? Tranquilidade. Quanto mais a gente se apega, perdi nada. E a gente vai se acostumando com isso. Eu vou contar um segredinho, para encerrar, eu vou contar um segredinho. Eu tinha muita vontade de ter um anel de grau. No tempo que eu estudava, né, tinha um anel de professora, era muito lindo, e tinha um anel também de contabilista, que era muito bonito, mas eu sabia que eu não tinha condições nenhuma de comprar um anel daquele. Eu era rimo de família, não tinha condições, e até que chegou o dia da formatura. Então, eu via os colegas todos apresentando os anéis e tal, e eu não tinha um anel para colocar no dedo. E o meu padrinho de formatura era meu chefe também. E ele chegou e me deu uma caixinha, era o meu anel de grau, de contabilista. Olha, eu coloquei aquele anel no dedo, aquilo era a minha preciosidade, era a coisa mais valiosa do mundo. Então, eu ia trabalhar e toda vez que eu ia lavar a mão, eu tirava o anel, botava na beira do pia, para não molhar o meu anel. E depois colocava no dedo outra vez. Até que um dia, eu tirei o anel, botei na beira da pia, eu estava assoberbada de serviço, né? E saí correndo e fui para o outro andar. Quando eu cheguei, que eu botei a mão na máquina de escrever, eu era datilógrafa, eu olhei, cadê o anel? Desci a escada correndo, cheguei no banheiro, o anel tinha desaparecido. E eu perguntei, nós éramos 5 moças que trabalhávamos lá, perguntei para uma, perguntei para outra, ninguém tinha visto. Então me deu aquela mágoa. Aí eu disse assim, eu perdi o meu anel, mas eu tenho 5 dedos que me ajudam a datilografar as cartas que eu tenho que fazer. E com isso, eu ganho meu salário e ajudo a minha mãe e 2 irmãs pequenas. Nada. Não temos nada, não vamos levar nada. Compreender essa questão, né, dona Ana? Mas estamos no caminho. Exato. Com Jesus. Deus está conosco, né? Esse é o caminho. Dona Ana, nós só temos que agradecer esses momentos também de perguntas e respostas. Os nossos irmãos que estão participando do chat, só gratidão pelos ensinamentos que a senhora está nos passando. E eu iria pedir para a senhora nos fazer mais uma gentileza depois, para encerrar esse momento. A senhora poderia fazer a prece. Mas antes eu vou agradecer aos internautas, né? Porque sem eles nós não estaríamos aqui. E vamos convidar também para o dia 21 de março, no próximo domingo, nós teremos mais um momento Secal em Foco com Orson Carrara e Luiz Fernando Lopes, com o tema Educação Familiar. Pais e mães perguntam. Também é um tema que está, nesse momento, afligindo a muitas pessoas, né? Ainda mais tendo que ficar em casa. Dona Ana, gratidão. A senhora poderia encerrar esse momento com uma prece?
Perdão. Mestre amado Jesus, divino amigo, gostaríamos, Senhor, de poder oferecer-te agora um coração puro, sem máculas, uma alma realmente dedicada aos teus ensinamentos, à divulgação do teu evangelho, do teu amor, na pobreza que nos caracteriza. Perdoa, amigo. Perdoa se não podemos ser exatamente como gostarias que fôssemos, mas te suplicamos que derrame do teu carinho, da tua ternura sobre a terra, sobre aqueles que ainda não compreenderam a tua mensagem de estímulo e de coragem. Derrama, Senhor, a tua ternura para aqueles que, atormentados, infelizes, intranquilos, choram, gemem, sem compreender ainda que a libertação do corpo nos leva à eternidade da vida. Guarda-os com a tua paz, envolve a terra, Senhor, naquela tranquilidade que um dia as criaturas vivenciaram às margens do Tiberíades, e permita que os lares um dia despertem para essa realidade fraternal e amiga vivenciada um dia na casa de Simão Pedro. Fica conosco, Senhor, fica em nossa companhia. Nós precisamos de ti. Boa noite a todos, fique com Deus, até o próximo sábado.